E o relator do PL das fake news, deputado Orlando Silva, pediu adiamento da votação do projeto ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Para repercutir esse assunto, a gente conversa agora com o doutor em Direito Marco Antônio da Costa Sabino. Doutor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite, senhores que estão vendo aqui o Jornal da Jovem Pan. É uma honra estar aqui para colaborar com esse tema tão espinhoso. Doutor, na prática, o que é que mudaria caso aprovado o projeto? Quais seriam as mudanças mais sensíveis, aquelas que a gente perceberia e teria que lidar no dia a dia? Olha, Vitor, essa é uma pergunta bastante interessante. Por quê? Porque é a questão do que isso importa para a sociedade, né? Então, o projeto de lei, ele traz inúmeras modificações sobre o regime de moderação de conteúdo na internet, obrigações para as plataformas, né? Ele alega que diz respeito à maior transparência, o combate à desinformação e às fake news. Parece, na verdade, que é um projeto de controle, mais de controle das plataformas e dos intermediários de aplicação. A mudança no dia a dia que pode acontecer, e eu sou um defensor da liberdade de expressão, pode acontecer sim que os intermediários de aplicação, as plataformas, elas fiquem mais conservadoras na moderação de conteúdo, porque elas serão diretamente responsabilizadas por esse conteúdo. Então, se tiverem alguma dúvida com relação à conformidade à lei desse conteúdo ou não, elas removerão esse conteúdo, o que pode caracterizar, sim, uma espécie de censura. Eu quero deixar claro que a censura não pode ser banalizada, mas ela é real. E ela se apresenta de inúmeras formas, e normalmente ela não é uma censura oficial, normalmente ela não é uma censura estatal, ela possivelmente é uma censura dos próprios intermediários, chamada de autocensura. Os intermediários se autocensurarão para que não respondam pelas sanções relacionadas ao descumprimento da lei, da possível lei das fake news. Agora, doutor, para além disso, né, dessa possível responsabilização jurídica que poderiam passar a ter as empresas de tecnologia, elas também perderiam dinheiro, elas teriam perdas financeiras caso aprovado o projeto. A gente viu, inclusive, nos últimos dias, em cima da hora, né, depois que foi aprovada a votação em regime de urgência, de uma semana para cá, uma reação muito intensa, muito incisiva das big techs, né, das empresas de tecnologia, reações essas que desagradaram, inclusive, ao próprio governo federal, que ameaçou a aplicação de multa por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os presidentes dessas empresas foram chamados a depor por ordem do Supremo Tribunal Federal, enfim, mas houve uma reação muito forte. Essa reação também se deve ao fato de que essas empresas poderiam ter perdas financeiras caso houvesse a aprovação do projeto, doutor? Vitor, o que as empresas alegam que poderia haver esse tipo de perda financeira sim. Aqui a gente não consegue, na verdade, ter uma noção se haveria perda financeira, se haveria perda de anunciantes. Essas empresas, elas vivem muito mais das receitas dos anúncios. Nesse sentido, elas concorrem, né, com a chamada mídia de radiodifusão, e aí, não sei, eu efetivamente não sei se poderia haver perda financeira. O que eles alegam é que poderia haver perda financeira por conta da plataforma ficar, eventualmente, menos interessante ou ter mais obrigações. Na verdade, o que pode acontecer é que o projeto de lei impõe severas obrigações às plataformas, e essas obrigações que custam dinheiro, né? Por exemplo, a série de relatórios que tem que ser publicados pelas plataformas, toda aquela questão, né, do dever de cuidado das plataformas, que vão ter que prestar contas para o poder público de como estão moderando conteúdo e, eventualmente, as próprias penalizações que dizem respeito à imputação de multa com base no faturamento desses intermediários, né? Então, essa perda financeira que é alegada, penso eu, é mais no sentido das obrigações que são impostas aos intermediários por parte desse projeto de lei, né, que foi adiado hoje, como dá a notícia aí o jornal. Agora, doutor, e as demais empresas de comunicação, elas seriam afetadas também? Emissoras de televisão, de rádio? A gente viu, inclusive, muitas emissoras, aí não incluo a Jovem Pan, mas outras emissoras de TV que apoiam o projeto de lei das fake news. Elas seriam impactadas de alguma forma? Olha, como a pergunta é excelente, como trata-se de um sistema, né, e esse sistema é um sistema da comunicação, muito embora os intermediários de aplicação não sejam veículos de comunicação
social, na acepção técnica do termo, como são os veículos de radiodifusão, eles militam, né, ali no mesmo ecossistema, e nesse sentido haveria impacto para as empresas de radiodifusão. Contudo, essa lei não se aplica às empresas de radiodifusão, ela se aplica efetivamente a aplicações de internet que tenham mais de 10 milhões de usuários. Eventualmente, se essas aplicações forem promovidas pelas empresas de radiodifusão, que estão atuando também no streaming, né, existem alguns exemplos, aí elas poderiam sim ser também disciplinadas por essa lei. A lei exclui especialmente as questões dos marketplaces, né? Então, empresas como Magazine Luiza, Mercado Livre, estão fora do campo de incidência direto da lei. Mas as empresas de radiodifusão, se tiverem aplicações com mais de 10 milhões de usuários, também estão. Se não tiverem, então não estarão. Doutor, e tem outros países com legislação semelhante a essa que foi proposta aqui no Brasil ou não? Alguma outra forma de regulamentação e que o senhor considera eventualmente positiva, enfim, algo que vale a destacar e que pudesse ser incorporado à nossa legislação? Tem algum exemplo, positivo ou não, mundo afora, doutor? Os esforços, Vitor, para a regulação das plataformas por parte do poder público são esforços que são esforços do mundo ocidental, né? Nós temos recentemente, nós tivemos, né, no passado recente, uma tentativa da Alemanha de estabelecer uma lei que imputava diretamente a responsabilidade aos intermediários de aplicação, e as notícias que nós temos é que a lei ela foi inefetiva, porque as próprias políticas e procedimentos, né, os termos de uso, os padrões da comunidade das plataformas eram inclusive mais rigorosos do que a própria lei. Então, as sanções da lei alemã, elas não eram aplicadas às plataformas, porque as plataformas eram mais rigorosas no controle. Recentemente, a União Europeia fez passar, né, promulgou 2 regulamentos específicos, né, o DSA e o DMA, o Digital Services Act e o Digital Marketing Act. Principalmente o primeiro trata de questões relacionadas ao tema de moderação de conteúdo, ao tema de fake news, ao tema de desinformação. Como ele é muito recente e, na verdade, ele vai passar a fazer efeitos ainda, nós não sabemos medir o impacto dessa legislação, mas as tentativas vêm sendo feitas. Há um movimento, principalmente capitaneado pela Europa e agora também pelo Brasil, para a regulação mais incisiva das plataformas. Doutor, e fazendo uma análise agora do ambiente político, o senhor acredita que depois desse adiamento hoje, isso signifique que não há mais a possibilidade de aprovação do projeto ou não? É algo que deve voltar para a gaveta para ser sacado no momento em que seja propício, em que haja mais clima para aprovação? Qual a análise do senhor, doutor? Olha, Vitor, eu acho com todas as reservas que é muito difícil que esse projeto ele seja engavetado. Ele está dormitando aí nas gavetas do Congresso Nacional há algum tempo e volta e meia, como você bem falou, existem movimentos de fazê-lo renascer. Dessa vez, eu temo que o movimento seja perene e contínuo e imagino que haja logo uma aprovação dessa regulação. Não sei se exatamente nessa versão, potencialmente haverá mudanças ainda, mas como o Poder Público Federal, a União e o Poder Executivo, eles está empenhado na aprovação desse projeto de lei, inclusive foi promessa de campanha, depois aconteceu o 8 de janeiro, aí vem depois o atentado às escolas e, obviamente, todos os dedos foram apontados, principalmente para as redes sociais. Então, há um clamor, né, do poder público, não um clamor social, mas do poder público de todas as esferas, hein, do judiciário, do legislativo, do executivo, né, a gente pode ver o que aconteceu hoje, quer dizer, de um lado veio o Ministério Público Federal e pediu esclarecimentos sobre a campanha feita pelo Google, do outro veio a Senacom, já impôs uma medida cautelar, como você mencionou, e aí vem o ministro da Justiça, já fala, de repente o senador Randolfo Rodrigues diz que vai noticiar o CAD, o que está acontecendo, quer dizer, parece que é um clima de caça às bruxas e de que todos os dedos sejam apontados para os intermediários de aplicação como se eles fossem os grandes responsáveis pelos males do mundo. Eu sou bastante crítico a essa tese, acho que é o calor do momento, eu acho que nem é propício que esse projeto seja votado, imagino que ele também contenha termos muito vagos, definições imprecisas, isso vai ser um problema e talvez até eventualmente impraticável. Então eu entendo que, do ponto de vista político, respondendo a sua pergunta, provavelmente ele vai seguir, a não ser que o governo e
os poderes legislativo, principalmente, tenham metido os pés pelas mãos, porque acusa-se que o projeto de lei implique censura e as atitudes que vêm sendo tomadas, os ataques que vêm sendo, os contra-ataques que vêm sendo apresentados, ataques e contra-ataques que vêm sendo apresentados contra as plataformas, fazem parecer que é censura mesmo. Né, porque é um, é outro, e aí manda intimação, pede explicação, aplica multa, fala no microfone dizendo que precisa ser regulado, que é a liberdade de expressão e tudo mais. Então, preciso lembrar aqui a todos que nos assistem que a liberdade de expressão ela funciona tanto para o tirano quanto para o oprimido. A liberdade de expressão ela cabe bem na boca do tirano, inclusive. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente levanta a bandeira da liberdade de expressão, porque, como liberdade, ela é direito de todos nós, inclusive dos tiranos. Cuidado com o tirano falando sobre liberdade de expressão. Ouvimos aqui o doutor em Direito Marco Antônio da Costa Sabino. Doutor, obrigado pela presença, uma boa noite e até uma próxima. Boa noite, Vitor. Um abraço a todos. Obrigado.